Estou aqui para explicar e demonstrar para vocês o que é empuxo. Empuxo é uma força que empurra, uma força que empurra algo para fora do fluido. Uma explicação bem básica, né? Mas dá para entender. Eu vou contar uma história para vocês. Havia um sábio grego que foi desafiado pelo seu rei a descobrir se a coroa era 100% de ouro ou tinha alguma mistura, né? Então o sábio foi para casa e entrou numa banheira cheia de água e percebeu que a água que saiu fora era mesmo do volume do seu peso. Então vamos à explicação. Aqui temos um copo de água e um papel alumínio. O que acontece se a gente jogar o papel alumínio lá dentro? Ele vai boiar. Por quê? De acordo com a física, ele tem uma força-peso que empurra ele para baixo. E também temos a força do fluido, que empurra ele para cima, o empuxo. Assim, como ele está espalhado na água, a força do empuxo fica bem maior. Agora, se a gente deixar ele na vertical, concentrar o peso dele bem de um ponto só, ele vai afundar, porque ele não está mais espalhado, então o empuxo dele fica bem menor. É essa a explicação, espero que você tenha entendido e tamo junto também. Olá, vou falar agora aqui sobre o que é densidade. A densidade de um corpo se define como o quociente entre a massa e o volume desse corpo. Dessa forma, posso dizer que a densidade mede o grau de concentração de uma massa em determinado volume. Eu vou fazer uma demonstração aqui agora de densidade para vocês verem. Vou demonstrar aqui agora o exemplo da densidade. No caso aqui eu tenho um ovo, vou jogar na água pura. O que acontece? O ovo afunda, pois o ovo é mais denso do que o líquido que está aqui, que no caso é a água. Mas se eu colocar agora o sal, mexer aqui, a densidade do líquido aumentará. Logo, o ovo vai flutuar. Fazer aqui a demonstração, ó. Joguei o ovo. Ó, como podemos ver, ó, o ovo está aqui, ó, flutuando. Isso consiste, pois quando jogamos sal na água, logo a densidade da água aumenta, fazendo assim que o ovo flutue. Pressão hidrostática, trabalho segundo ano B. Antes de mais nada, só para a gente esclarecer, para lembrar que a densidade ela vai ser igual a massa sobre o volume, a pressão igual a força sobre a alveola e a área vezes o volume igual a área vezes a altura. Sabendo disso, a gente vai para o nosso nosso exemplo para mostrar como funciona. Aqui a gente tem dois recipientes de alturas diferentes, né? Mas quase a mesma quantidade de água. Tentei deixar o mais igual possível. Então, se a gente tivesse um objeto em diferentes alturas, aqui em uma altura e aqui em outra, a pressão ela não depende da forma, né, ou da área do objeto, e sim da altura. Então, se um objeto estivesse mais fundo, obviamente ele teria mais pressão sobre ele. Se ele estivesse mais acima, menos pressão, certo? Agora a gente vem para um exemplo. Antes de passar o exemplo, só para dizer a fórmula, que vai ser P igual a dg vezes H, que a pressão é igual a densidade e gravidade vezes altura, né? Agora a gente vem para cá, que é um exemplo da pressão atmosférica, né, que está acima da água, trabalhando juntamente com a pressão hidrostática. Fiz um furo nessa garrafa, que antes era de leite. Tem água nessa garrafa até mais ou menos metade aqui. E eu tampei ela, ou seja, a pressão hidrostática com a pressão atmosférica não deixa que a água saia pelo buraco. Mas aí o que acontece se eu abrir a tampa com uma mão aqui, ó, a água sai. Esse foi o trabalho, alguns exemplos de como funciona a pressão hidrostática.